Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você está conhecendo mais hoje o que Jesus veio fazer? Ele veio manifestar a vontade do Pai. Ele veio trazer para você e para mim o que Deus deseja, o que Ele fez para você, o que Ele fez por você. Amém? Por isso que eu disse lá no início, quanto mais nós o conhecemos, mais apaixonados nós seremos nele, mais apegados e gratos. E ele não vai ser um acessório, ele não vai ser um banco de couro, ele não vai ser um teto de cristal, ele vai ser o carro inteiro, ele vai ser a sua vida. Amém? Nós já vimos a respeito da cura, do andar sobrenatural e também a respeito da libertação. Agora nós vamos ver aqui a respeito, no capítulo 8 de João, nós vamos ver que a vontade de Deus é perdoar. Essa mulher foi pega em flagrante adultério, segundo a lei de Moisés. Lembra de Moisés e Elias? Para com a lei Moisés e Elias. Para de ser na lei. Para de viver das profecias do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento da profecia. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Aqui em Romanos capítulo 10, verso 4, se eu não estiver enganado, está escrito assim, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim, essa palavra fim no grego quer dizer fim como ponto final, acabou, e fim como finalidade. A lei apontava para Jesus, por isso ele cumpriu a lei. E agora você e eu, tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a lei foi cumprida em Jesus e nós temos a lei dentro de nós. Amém? Capítulo 8 de João fala de uma mulher que foi pega em flagrante adultério e segundo a lei de Moisés, era necessário que essa mulher, fosse apedrejada. E Jesus chega, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que escreveu as tábuas, escreveu a lei com o seu dedo naquelas tábuas de pedra, é o mesmo Jesus que agora se ajoelha, se inclina e começa a escrever na terra com o dedo dele. Querendo dizer assim, então ela foi pega em flagrante adultério. E você? Você nunca mentiu? Você nunca desejou a mulher do seu próximo? Você nunca fez nada de errado? Porque você também já fez algo de errado. E quando eles começaram a ler aquilo que o próprio dedo, o mesmo dedo que escreveu as leis na tábua de pedra, o mesmo dedo de Deus estava escrevendo no chão, falando da lei, eles começaram, a Bíblia diz, que eles começaram a ser acusados pela sua própria consciência e foram retirando-se um a um, dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. Os que iam apedrejar largaram mão daquilo, porque eu também errei, eu também já pequei, e se fosse para tratar como eu estou tratando essa mulher, se fosse para tratar comigo, talvez eu não estaria aqui mais. E eles foram se afastando, ficou só Jesus e a mulher. E erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Que eu não estou aqui para te acusar. Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, ele veio para essa terra, meu irmão, não tratar você e a mim segundo os pecados que nós cometemos. Olha aqui um texto. Amo esse texto aqui, ó. Salmo 103. É isso mesmo? Salmo 103, verso 10 diz assim, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus não tratou aquela mulher segundo o pecado dela, como Deus não trata você e a mim segundo os meus pecados. Pastor, mas por que minha vida está esse negócio ruim, esse bagaço, esse jeito ruim? Porque você não tem se voltado para o Senhor. Você não tem se entregado para o Senhor Jesus. E volto a dizer, não estou falando de religião, pelo amor de Deus. Religião não muda a vida de ninguém. Se mudar, muda para pior. Fica fanático, fica bobo, fica chato. Mas Jesus, Ele cura, Ele nos faz andar diferente, Ele nos liberta, Jesus nos perdoa. E quando nós temos o perdão de Deus em nossas vidas, porque nós não merecíamos e não merecemos e nunca seríamos merecedores, quando nós aceitamos esse perdão de Deus em nós, nós vamos tratar as pessoas também não segundo os pecados delas, mas segundo o amor de Deus, o perdão de Deus. Quando Jesus desceu do monte, porque a Bíblia diz aqui
que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, no capítulo 8, e de madrugada voltou novamente para o templo. Quando Jesus voltou do monte, ele voltou trazendo o perdão. Ele não trouxe julgamento, ele não trouxe condenação, ele trouxe perdão. E deu um tapinha nas costas dela, imagino, falando assim: filha, peca mais não. Você pode tomar umas pedradas para a rua aí. Você pode ter uma colheita ruim na sua rua, na sua vida, por desobedecer a palavra. Amém? Cura, andar sobrenatural, liberdade, libertação, perdão. E vamos aqui no capítulo 19 de João, que fala sobre a última ida de Jesus ao monte. Essas 4 que nós falamos, Jesus foi e voltou em vida. Mas a última ida de Jesus no monte, que foi no Monte das Oliveiras, que foi num lugar chamado, num outeiro, que era um lugar alto, chamado Gólgota. Foi a última ida de Jesus em vida, em carne e osso, vivo. Foi quando ele foi carregando a sua própria cruz. Foi quando Jesus foi manifestar a grande vontade de Deus para você e para mim. O grande projeto de Deus para você e para mim. Foi quando Jesus subiu pela última vez em vida naquele monte. Jesus sobe e Jesus é crucificado. E aqui no capítulo 19, verso 28, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A última ida de Jesus no monte, ele foi em vida, mas quando ele voltou, ele já não voltou vivo mais. Porque o grande projeto de Deus para a sua vida era que, através da morte de Jesus, o sacrifício por causa do pecado que você cometeu, o pecado que eu cometi, o pecado que eu nasci, o pecado que você nasceu, fosse pago, esse preço fosse pago através da morte, do sacrifício, da entrega do único Filho de Deus, Jesus Cristo, perfeito, sem pecado, sem nada de ruindade na vida dele. Jesus sobe, entrega a sua vida para Deus, ele paga, ele faz o sacrifício, o preço foi pago, o sacrifício foi aceito, porque o cordeiro, o sangue do cordeiro foi derramado, um cordeiro sem mácula, um cordeiro que não mancava, um cordeiro sem pecado, um cordeiro perfeito. Jesus é salvo, Jesus é sacrificado dessa forma, para que você e eu fôssemos salvos, por nós crermos nele. Fosse salvo, para que você e eu crescêssemos e fôssemos salvos. Jesus foi sacrificado, o preço foi pago, o sacrifício foi aceito, para que você e eu fôssemos de graça, favor dele, dom dele, presente dele, por você e para mim, fôssemos salvos, de uma vez por toda, salvos. Amém, meu irmão? As voltas de Jesus, 4 voltas com vida, mas a 5ª volta, já voltou só o corpo. Um corpo morto, um corpo que foi colocado dentro de um túmulo, mas esse corpo, ao 3º dia, aquela pedra foi removida, e esse corpo foi ressuscitado, esse corpo foi ressurreto. E Jesus, eu quero dizer para você hoje, Jesus está vivo. O Filho de Deus está vivo. E é interessante que quando Jesus ressuscitou, antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele tinha falado para os discípulos: vocês vão para Galiléia e nós vamos nos encontrar lá um dia. E no capítulo 28, como ele fala, ele cumpre, capítulo 28, no verso 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Você quer ter um encontro com Deus? Entre aspas, vai para o monte. Vai sozinho, vai você e Deus, talvez dentro do seu quarto, do seu escritório.
talvez na rua, talvez dentro do seu carro. Para. Fala: Jesus, eu quero te encontrar. Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu quero te sentir. Jesus, eu quero te receber. A Bíblia diz, João fala assim, Jesus falando no Evangelho de João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você creia em Jesus e você nasça de novo e você seja salvo. Não despreze ou menospreze a morte e a ressurreição de Jesus. Para Deus, para o Pai, custou a vida do Filho dele. Chega para um pai natural e despreze a morte do seu filho, eu acho que ele vai te bater. Esquenta a cabeça, não. Não, mas meu filho morreu. Não, deixa para lá. Bobagem. Chega e fala para Deus que as tuas obras são capazes de te salvar. Chega para Deus e fala assim: Deus, a minha justiça, eu sou bom. Chega para Deus e fala que a sua justiça é capaz de te salvar. Você não vai ser salvo. Mas se você falar: Jesus, Pai, eu entendi o que Jesus veio fazer. Eu quero recebê-lo na minha vida. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Pai, eu quero me tornar um filho seu. Moça, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Faz isso. Sozinho, sem Deus. Faz isso. E eu te garanto que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai ser um filho de Deus, salvo. O céu é para você. Amém? Que Deus te abençoe, que você creia nessa verdade, que você conheça Jesus e se apaixone por Ele dia após dia. No nome dEle, amém.